Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Costa e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Como vocês sabem, com o fim do recurso gratuito de gravação de vídeo através do Google Meet, muitos professores estão tendo que gravar suas aulas síncronas através de uma ferramenta de gravação de tela, como é o caso do OBS, e depois tem que enviar esse arquivo gravado para uma nuvem de armazenamento privada, como é o caso do Google Drive ou do OneDrive. Porém, para facilitar o processo de transmissão, vários utilizam mecanismos de transmissão ao vivo para enviar a gravação direto para uma plataforma de streaming, como é o caso do YouTube. E nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês a forma que eu utilizo para organizar as transmissões ao vivo das aulas síncronas em playlists do YouTube, bem como algumas estratégias de configuração de transmissão que podem ser interessantes dependendo da dinâmica de agendamento e a forma de acompanhamento da transmissão. Então, pessoal, antes da gente começar aqui a mostrar para vocês como é que a gente faz o agendamento de transmissões, eu queria mostrar para vocês como é que é o passo a passo para você transmitir uma aula síncrona através da videoconferência RNP, tá? Então, aqui eu vou pegar aqui no meu YouTube, né? Eu vou acessar aqui a minha conta. Essa aqui é a minha conta institucional, que eu ainda não utilizei para transmissão. E vou, né, ó, clicar aqui nesse botãozinho aqui da câmera, tá? Quando a gente clica aqui no botão da câmera, a gente clica aqui em transmitir ao vivo e aí a gente vai poder transmitir uma gravação de uma transmissão dentro da plataforma do YouTube. Então aqui ele está carregando, né? E aí, ó, aqui é a primeira vez que eu utilizo, né? E muitos professores acabam fazendo essa configuração aqui, ó. A gente já configura aqui para fazer uma transmissão ao vivo, na instantânea, né? E aí, no caso, vai clicar aqui em iniciar, né? Aqui ele pergunta o que a gente vai fazer a transmissão. Eu poderia fazer uma transmissão somente com a minha própria webcam ou posso usar um software de streaming, né? Então a gente vai utilizar um software de streaming que é da própria plataforma da videoconferência RNP para facilitar a nossa transmissão da nossa aula. E aí aqui, né, ó, ele começa, já monta aqui um ambiente pronto para você poder utilizar aqui para sua gravação, né? E aí, no caso, a tua gravação ao vivo vai ter esse título e assim que você começar a transmitir, ele já vai poder começar a gravar a transmissão, tá? Então, pessoal, eu vou aqui abrir a videoconferência RNP. No caso, se você procurar no Google, você vai encontrar ela facilmente. Então, aqui, você clicando aqui no primeiro link, né, da videoconferência RNP, ele abre aqui o ambiente. Aí a gente vai utilizar a conta do e-mail institucional para poder fazer o login. A gente clica aqui em acesso federado, escolhe a instituição e aí vai realizar o login pela plataforma do IFCE, né? E aí, a partir daqui, a gente vai ter acesso à plataforma da videoconferência. E eu posso, né, já com a minha plataforma iniciada, posso começar a minha reunião. No caso aqui, né, a gente como vai ser o professor da aula e a gente também recomenda que os alunos entrem sempre com o microfone habilitado, né, para que eles possam usar o recurso de microfone durante a aula, né? Então aqui ele está estabelecendo a conexão de áudio, né? E a partir daqui eu estou conectado. Então, uma vez que eu esteja aqui pronto para poder iniciar minha aula, eu posso clicar aqui no botão de mais e posso aqui colocar a opção transmitir sessão. Aqui a gente vai usar a opção RTMP, né? E aqui a gente vai colocar os dados da transmissão. Perceba aqui que na plataforma do YouTube eu tenho uma URL de stream. Essa URL de stream ela vai justamente permitir que você transmita a gravação. Então vou copiar ela aqui e vou colar ela aqui na URL de destino. E ele pede uma chave aqui, que ele diz que é opcional, né? Mas aí a gente vai pegar a chave que foi gerada aqui na plataforma. Então, vamos colocar aqui a chave. E a partir do momento que eu clico aqui em iniciar, ele vai estabelecer uma conexão e vai começar a transmitir a sessão da nossa aula, né? E aí, depois de um tempinho aqui que ele está transmitindo, ele vai, o teu próprio YouTube ele vai perceber aqui, ó, que tem uma conexão e ele já começou aqui a nossa transmissão, ó, já fez aqui a transmissão ao vivo e aí a gente vai começar a visualizar.
No caso aqui, eu vou colocar ele como não listado para também não ficar aparecendo lá na plataforma do YouTube, né? É só restrito a quem for acompanhar a aula. Então, perceba aqui que é uma maneira bem simples de você, assim que começar a transmitir, você vai e já começa aqui a enviar os fluxos da nossa aula, né? E aí, no caso, uma vez que a gente termine aqui a gravação, né, da transmissão da aula, a gente pode, né, simplesmente clicar aqui em encerrar a transmissão, e aí aqui a gente encerra a gravação da aula. Então, uma vez que a transmissão ela foi feita, eu posso utilizar ela, né, para poder compartilhar essa gravação aqui com os nossos alunos através lá da nossa plataforma, que ele criou aqui um link do vídeo, né? Então, essa aqui é a forma inicial que a gente pode utilizar para poder transmitir a aula. Então, logo imediatamente antes de começar a transmissão da aula, eu crio aqui a transmissão e depois eu organizo ela aqui numa playlist, eu organizo esse vídeo da forma que for melhor, né? Que, por exemplo, eu posso criar uma nova playlist aqui e ficar colocando vídeo a vídeo. Mas isso aqui não é a forma que eu prefiro, né? Então, eu geralmente prefiro fazer o agendamento e a organização de todas as aulas do curso dentro da nossa plataforma de agendamento de transmissões, tá? Você vem aqui e vem aqui de novo em transmitir ao vivo, mas a gente não vai utilizar, ó, a opção padrão aqui, ó, que ele já foi para poder iniciar uma transmissão ao vivo. A gente vem aqui em gerenciar. Então, bem aqui em gerenciar, ó, eu posso programar as minhas transmissões. Isso aqui é uma coisa muito legal, porque eu não preciso ficar fazendo muitas alterações para poder fazer o meu planejamento das minhas transmissões. Então, eu vou clicar aqui em programar a transmissão, né? Aqui, no caso, ó, ele está perguntando de onde a gente quer transmitir. A gente quer transmitir aqui, ó, o software de codificação, né? Aqui eu vou colocar o título da aula, por exemplo, aula 1. Aqui, né, a gente pode escolher a categoria que a gente vai utilizar, ele é ciência e tecnologia. Eu já posso aqui incluir uma miniatura da minha preferência. Por exemplo, eu vou pegar essa imagenzinha aqui só para a gente exemplificar. Então, todas as minhas transmissões, elas vão ter essa imagenzinha aqui como padrão. E aqui eu já posso criar uma nova playlist. Então aqui eu vou colocar ela como não listada, para que ninguém no YouTube possa ver essa playlist, né? Que a gente guardar a privacidade dos dados dos nossos alunos, né? Durante a nossa aula. Clica aqui em criar e aqui em concluir. Então, né, aqui eu tenho a primeira aula, né? Já tenho aqui as informações básicas da aula. Posso colocar aqui o horário da minha aula, né? O horário 8 horas, nas segundas, quartas e sextas. Clica aqui em próximo. Aqui ele vai perguntar, né, ó, se esse conteúdo é para criança ou não, né? Então, no nosso caso aqui, ele não é para criança, então a gente deixa aqui já avisado. Aqui a gente coloca os recursos da nossa transmissão, se a gente vai permitir ou não o chat ao vivo. Eu gosto de também permitir o replay do chat ao vivo, por isso que eu deixo aqui. E também boto aqui para qualquer participante poder utilizar. E aí, a partir daqui, a gente vai colocar a visibilidade desse vídeo, né? Então, aqui eu boto o não listado. E aí, aqui eu posso colocar as datas, né? Por exemplo, vai começar dia 27, às 18 horas. E aí, aqui eu boto OK. Aqui, ó, né? A gente já tem aqui a nossa plataforma, né? Por exemplo, aqui ele já utilizou a mesma chave que a gente estava utilizando, né? Essa chave aqui é bem legal, a gente configurar uma chave para cada tipo de matéria que você está utilizando para você transmitir para o local certo. Então, eu vou colocar aqui uma chave nova. Essa chave nova vai ser a chave para a disciplina de informática. Aulas de informática. Clicar aqui em criar. Então, aqui ele vai criar uma nova chave. Essa nova chave aqui, né, eu vou ter que utilizar agora para transmitir a sessão, né? Então eu vou encerrar a sessão anterior, vou começar de novo agora com a nova chave que eu utilizei aqui para poder transmitir.
né? E aí aqui, diferentemente da outra gravação, né? A gente aparece aqui o botão aqui, ó, transmitir ao vivo. Então, a partir do momento em que a gente receba fluxos de dados, a gente vai poder iniciar a transmissão. E a transmissão vai iniciar no horário em que você realmente clicar no botão transmitir ao vivo, tá? Então, esse agendamento aqui ele serve para a gente poder iniciar a nossa plataforma, né? E, no caso, a gente pode fazer a transmissão, né, dessa nossa aula dentro do horário que foi planejado a nossa transmissão ao vivo. E aí, geralmente, o que a gente faz? A gente vem primeiro aqui, na hora da transmissão, a gente entra na plataforma do YouTube Studio e seleciona qual é a transmissão que a gente vai utilizar. E, no caso, na hora que vai realmente começar a aula, a gente clica aqui em transmitir ao vivo, tá? Então, ó, uma vez que a gente já está aqui no ponto, né, ó, e apesar da transmissão ela ter sido agendada aqui para o dia 28, se eu quiser realmente começar a transmissão, eu venho aqui no agendamento, né, ó, aqui, eu tenho o agendamento já feito, né? Aqui no caso, né, a gente já está recebendo o fluxo, e aí eu posso vir, quando der o horário lá que a gente, planejando a nossa realização da nossa aula, a gente abre aqui e clica aqui em transmitir. Então, assim, uma coisa que é legal aqui é que a partir da primeira transmissão, uma playlist que a gente já utiliza, né, aqui um agendamento que a gente já fez, né, a gente pode reutilizar as configurações da última transmissão para que a gente possa criar os novos agendamentos. Então, ó, até mesmo aqui, né, que foi concluída a primeira gravação, né? Então, ó, eu vou aqui atualizar a tela, né, para que a gente possa recarregar aqui as nossas configurações. E aí, no caso, né, quando eu clicar aqui em programar a transmissão, olha, você veja aqui que ele já apareceu aqui a última transmissão que foi utilizada, que é a aula de informática básica 1. Perceba aqui que ele já vai pegar até um nome, né? Então, como eu só utilizei essa primeira transmissão para poder fazer aqui a organização aqui do meu ambiente, eu vou usar também o mesmo nome e vou manter no mesmo horário que eu tinha feito lá o nosso agendamento, que era no dia 27 às 18 horas. E aí, a gente pode começar aqui uma estratégia interessante, que é o quê? Criar todas as aulas logo, né? Assim que a gente já fez o planejamento, ó. Então, aqui no caso, vamos para a aula 2 e vou fazer o agendamento dela aqui, ó, para o dia 1º de março, às 18 horas. E aí eu posso fazer aqui o agendamento da segunda aula, eu posso fazer da terceira e assim sucessivamente. Aula 3. O próximo dia é o dia 3, às 18 horas. E assim sucessivamente, né? Uma grande vantagem de fazer essa configuração, né, é que você gera uma mesma chave de transmissão, né? Então você percebe aqui, ó, que apesar de ter aberto outras configurações aqui, né, de outras aulas, ele já aqui está percebendo que está existindo o streaming de transmissão que está vindo lá da RNP. Né? E que, no caso, né, a gente só tem que tomar o cuidado de, no horário certo da aula, a gente pode abrir aqui, né, e começar aqui a transmissão, né, da aula correta. Uma coisa que é legal, né, vou abrir aqui o estúdio do YouTube aqui, só para vocês verem, é que a gente pode ficar organizando aqui as playlists, né, e pode gerenciar os vídeos transmitidos aqui no ao vivo, né? Então, ó, perceba aqui, ó, que essas duas transmissões aqui eu utilizei para testar, né? Então eu vou excluir elas, eu não vou mais utilizar, né? Posso excluir elas. E eu posso aqui, né, ó, ver as nossas próximas transmissões que estão agendadas. Uma para o dia 27, outra para o dia 1º, outra para o dia 3. E uma coisa que é legal de usar esse agendamento
é que você pode compartilhar com seus alunos a playlist, né? Então aqui eu tenho uma playlist, né? Ela está como não listada, né? Ó. Dentro da playlist aqui já estão as aulas aqui já pré-agendadas. O aluno aqui, ó, ele pode ver playlist completa. Ele pode abrir aula a aula aqui e já fazer o agendamento da aula, né? Ó. Então aqui, ó, ele pode receber notificação para ser lembrado dessa aula através do YouTube, né? Aqui ele tem a lista completamente organizada e ele pode ir assistindo aqui no próprio YouTube essas gravações, tá? Então, né, isso aqui é uma forma que a gente pode utilizar, né? E o que é grande legal, o grande ponto dessa metodologia aqui é o compartilhamento de uma única chave de transmissão aqui para a nossa plataforma da RNP. Então, se você quiser, você pode até mesmo fazer aqui como eu estou fazendo aqui na minha gravação aqui. Eu já deixei salva a chave da minha aula aqui específica e aí eu posso reutilizar ela aqui simplesmente mandando iniciar a transmissão na hora que eu abrir aqui a opção de transmitir sessão, certo? Essa é uma forma. Agora, pessoal, tem umas configurações legais da programação de agendamento que são bem interessantes para a gente utilizar, dependendo da estratégia que a gente queira montar nosso agendamento, né? Então, pessoal, estou aqui com a nossa transmissão aqui da nossa aula. E aí, no caso, né, uma coisa que é interessante a gente fazer, né, é usar o uso de algumas configurações avançadas aqui. Quando a gente ativa essa opção aqui, ativar o início automático, isso aqui significa o quê? Que uma vez que você esteja com essa tela aqui aberta para a transmissão daquela aula, daquele dia específico, se por acaso o YouTube perceber que já começa a vir dados da nossa transmissão, né, da nossa transmissão da sessão lá da plataforma da RMP, ele já vai começar aqui, já vai clicar aqui no botão transmitir ao vivo de forma automática. Então, ele já vai, assim que perceber, já clica aqui e já inicia a sua transmissão. Essa opção da interrupção também é bem interessante. O que acontece com essa interrupção automática? Assim que o YouTube perceber que não tem mais fluxo de dados, aqui ele vai clicar aqui no botão para encerrar a transmissão, tá? Então, assim, tem várias estratégias de uso, né? Por exemplo, a gente aqui pode geralmente criar uma chave para cada aula específica, para evitar que a gente, ao abrir aqui uma transmissão de um outro conteúdo, né, de uma outra disciplina, a gente possa estar transmitindo a aula da outra disciplina e depois ter que fazer o gerenciamento da playlist, trocando o vídeo lá da nossa playlist para uma outra. Então, geralmente, o que eu faço aqui? Eu tenho chaves específicas para cada aula, né, e a gente pode utilizar elas, né? E aí, o único trabalho que a gente tem durante a transmissão seria alguém vir aqui, abrir o YouTube Studio na conta onde vai ser feita a transmissão, abrir aqui a opção aqui da janela lá do live stream, né, do agendamento específico. E aí, depois disso, ela pode fazer o quê? Só clicar aqui no botão transmitir para iniciar e encerrar a transmissão após a conclusão da aula. Tá? Então, são essas duas estratégias que a gente pode fazer, né? A gente pode criar uma chave fixa e sempre utilizar e já fazer o agendamento e abrir na hora que a gente quer, ou simplesmente a gente pode criar uma chave para cada uma das aplicações. Eu prefiro essa segunda forma aqui, porque aí eu vou ter uma certeza de que aquela aula agendada, ela foi usando uma chave específica e vai evitar que a gente possa transmitir de forma acidental o vídeo de um fluxo de uma aula e evita que a gente transmita o fluxo de uma aula para uma gravação de uma outra aula. Então, pessoal, a gente concluiu aqui a primeira parte desse vídeo, em que eu mostrei como a gente pode fazer o agendamento e a transmissão das aulas realizadas na videoconferência RNP para a plataforma do YouTube. Então, pessoal, para a gente ir para a nossa segunda parte desse vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode pegar os vídeos criados nas playlists e compartilhar elas no nosso ambiente virtual de aprendizado. Então, para isso, eu vou acessar aqui o meu Moodle, que eu tenho acesso como instrutor,
e vou mostrar aqui para vocês como é que eu organizo as minhas aulas aqui na minha plataforma. Então, pessoal, eu estou aqui com a minha plataforma do meu Moodle do IFCE, né, em que aqui eu organizei as minhas aulas do curso Fique em Casa de Introdução à Tecnologia FTTH, em que a gente tem aqui um banner de apresentação, e aí a gente organizou as aulas aqui, ó, aula a aula. Eu gosto muito de utilizar a configuração de pasta para cada uma das aulas, em que eu coloco a descrição de cada uma das pastas, uma breve introdução sobre a aula e compartilho aqui um vídeo da gravação da aula. E abaixo aqui eu coloco aqui os anexos dessa aula, que são os slides da aula, para que o aluno possa eventualmente baixar e fazer alguma anotação. E se eu quiser colocar aqui qualquer material complementar, eu posso colocar aqui para poder permitir com que o aluno, ao longo da aula, ele já possa pegar aqui materiais complementares que possam ajudar no seu estudo. Tá? Então eu vou aqui voltar para o curso só para mostrar para vocês como é que a gente faz, né? Vou pegar aqui um vídeo da minha playlist aqui do YouTube, né, e vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai fazer o cadastramento dessa aula lá na nossa plataforma do nosso ambiente virtual de aprendizado. Então, pessoal, eu peguei aqui uma aula que eu já organizei aqui numa playlist. Perceba que está toda a minha playlist aqui organizada. E aí eu quero colocar essa aula específica lá no meu ambiente virtual de aprendizado. Então, para isso, eu vou pegar esse vídeo aqui, vou clicar com o botão aqui em compartilhar e vou pegar aqui o código-fonte dessa página, né, desse componente, que é, no caso, esse iframe, né? Então, eu copio aqui tudo e posso colar lá na minha plataforma aqui, tá? Então, vou criar aqui, ativar a edição. Vou criar aqui uma nova atividade, né? Como eu falei para vocês, eu gosto de usar o recurso aqui de diretório, né, de pasta. Clico aqui em adicionar. E aí aqui eu posso, né, colocar aqui o nome da aula, aula 1, introdução. Aqui eu posso colocar um texto, por exemplo. E aí, a partir daqui eu posso colocar qualquer texto. Eu poderia simplesmente usar aqui o recurso de incorporação de vídeo, mas eu prefiro fazer dessa forma aqui, né? Eu colo aqui o iframe, né? E aí aqui ele já vai pegar o link da minha aula. No caso, uma coisa que eu gosto de fazer uma personalização sobre essa visualização aqui para ficar no melhor aspecto aqui na nossa tela. Perceba aqui, ó, ele vai ficar aqui, ó, com um tamanho fixo, né, para que a gente possa utilizar, né? Então, eu gosto de sempre colocar aqui um estilozinho específico aqui, né? Então, aqui eu vou só criar aqui o campo, né? Ó, tiro essa parte aqui para não ter o tamanho fixo e coloco aqui esse recursozinho aqui de configuração de estilo para que a gente possa ter aqui um tamanho, né? E eu gosto de colocar isso aqui dentro de uma div para poder organizar melhor a nossa visualização de forma proporcional. Então, eu coloco aqui a div e fecho a div aqui embaixo. Uma vez que eu faço isso, ó, ele vai ficar com um vídeo centralizado e também vai ficar aqui com um aspecto responsivo, em que a gente pode aumentar ou diminuir o tamanho da janela. E aí aqui eu também posso colocar aqui o arquivo, né? Então, uma vez que eu faço isso, ó, perceba aqui que o vídeo lá do YouTube que a gente tinha naquela playlist, ele foi colocado aqui no nosso lado. E aqui a gente pode editar, pode colocar novos arquivos, pode fazer realmente o que a gente quiser para poder configurar bem e compartilhar bem o nosso conteúdo aqui com os nossos alunos. Então, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima.